Iniciamos neste momento a cerimônia de outorga do Prêmio Darcy Ribeiro de Educação, edição 2022, conferido pela Comissão de Educação e pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. O Prêmio Darcy Ribeiro foi criado em 1998 por uma resolução da Câmara dos Deputados para contemplar pessoas e entidades cujos trabalhos mereceram destaque na defesa e na promoção da educação. O prêmio consiste na concessão de diploma de menção honrosa e outorga de medalha com a IFD de Darcy Ribeiro a 3 pessoas físicas ou jurídicas escolhidas pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, dentre os indicados por deputados ou senadores. Os agraciados com o prêmio Darcy Ribeiro desta edição de 2022 são Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação, CONIF, Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, Todos pela Educação. Neste momento, convidamos para compor o nosso dispositivo a senhora terceira secretária da Câmara dos Deputados, deputada Giovana de Sá. Convidamos o senhor presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, deputado Kim Kataguiri. Convidamos o senhor secretário adjunto de Educação Básica, senhor Elber Vieira, representando neste momento o Ministério da Educação. São também convidados ao dispositivo de honra desta solenidade os parlamentares responsáveis pela indicação dos agraciados. A senhora deputada, a professora Dorinha Seabra Rezende, que indicou o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação, CONIF. O senhor deputado Tiago Mitraldi, que indicou a Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. O senhor deputado Felipe Rigoni, representando nesta solenidade o deputado Israel Batista, que indicou o Todos pela Educação. Presentes também nesta cerimônia os representantes das entidades agraciadas que se encontram destacados à primeira fileira da esquerda, em ordem alfabética. O magnífico reitor Cláudio Alex Jorge da Rocha, presidente do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação, CONIF. O senhor Diogo Godinho Ramos Costa, presidente da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. E o senhor Gabriel Barreto Correia, líder de políticas educacionais do Todos pela Educação. Convidamos, neste momento, a todos presentes para que, em posição de respeito, ouçamos o hino nacional executado pelo dueto da Banda do Corpo de Bombeiros Polícia Militar do Distrito Federal, composto pelo subtenente Ferreira, ao saxofone, e pelo terceiro sargento Juan Carlos de Albuquerque do Nascimento, ao violão.
Podemos sentar e agradecemos a honrosa participação do dueto da banda de Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Senhoras e senhores, a Comissão de Educação recebeu 66 indicações ao Prêmio Darcy Ribeiro neste ano. Dentre os 66 nomes, 10 finalistas foram destacados, considerando critérios de originalidade, vulto ou caráter exemplar das ações desenvolvidas. Assim, além dos 3 premiados na tarde de hoje, escolhidos entre os 10, merecem citação as seguintes personalidades e instituições em ordem alfabética. Associação dos Moradores de Heliópolis e Região, UNAS, indicado pelo deputado Alexandre Padilha, do PT do Estado de São Paulo. José do Nascimento Júnior, indicado pelo deputado Alessandro Molon, do PSB do Estado do Rio de Janeiro. Lia Ciomar Macedo de Faria, indicado pelo deputado Chico D'Angelo, do PDT do Estado do Rio de Janeiro. Maria Isolda Cella de Arruda Coelho, indicada pelo deputado André Figueiredo, do PDT do Estado do Ceará. Professora Eleide Abreu, em memória, indicada pelo deputado Kim Kataguiri, do União São Paulo. Professora Lisete Arelalo, em memória, indicado pelo deputado Ivan Valente, do PSOL do Estado de São Paulo. Serviço Social do Comércio, SESC, indicado pela deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Estado do Acre. E, neste momento, assistiremos ao vídeo institucional sobre o Prêmio Darcy Ribeiro de Educação, produzido pela TV Câmara. Quem sou eu? Às vezes me comparo com as cobras, não por serpentário ou venenoso, mas tão só porque eu e elas mudamos de pele de vez em quando. A primeira de minhas peles que vale a pena ser recordada é a do filho da professora primária, Mestra Fininha, de uma cidadezinha do centro do Brasil. Outra saudosa pele minha foi a de etnólogo indigenista. Vestido nela, vivi 10 anos nas aldeias indígenas do Pantanal e da Amazônia. Pele que encarnei e encarno ainda com orgulho é a de educador, função que exerço há 4 décadas. Eu investia contra o analfabetismo pela reforma da universidade com mais ímpeto de paixão que sabedoria pedagógica. Não me dei mal. Acabei ministro de Educação de meu país e fundador e primeiro reitor da Universidade de Brasília. Outra pele que ostentei e ostento ainda é a de político. Sempre fui, em toda a minha vida adulta, um cidadão ciente de mim mesmo, como um ser dotado de direitos e investido de deveres. Sobretudo o dever de intervir nesse mundo para melhorá-lo. Desde 2002, a Comissão de Educação concede anualmente medalha e diploma de menção honrosa a 3 pessoas ou entidades cujos trabalhos e ações merecem especial destaque na defesa e na promoção da educação no Brasil. Uma homenagem ao ilustre educador brasileiro e aos brasileiros que acreditam que a educação é o caminho para alcançarmos um país mais justo. E neste momento ouviremos o pronunciamento da senhora terceira secretária da Câmara dos Deputados, deputada Giovânia de Sá. Meu boa tarde, todos presentes. Senhor presidente, colegas deputadas e deputados presentes neste evento. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o nobre deputado, amigo Kim Kataguiri, presidente da Comissão da Educação, e o senhor Elber Vieira, o secretário adjunto de Educação Básica do Ministério da Educação, MEC. Cumprimentar todos os meus colegas, através da deputada Dorinha, que fazem parte aqui da mesa. Agradecer a presença de todos nessa tarde, em que nos reunimos com uma nobre missão, reconhecer e valorizar
pessoas e instituições que trabalham pela educação no nosso país. O Prêmio Darcy Ribeiro foi criado pela Câmara dos Deputados lá em 98. Desde então, a Comissão da Educação desta casa seleciona anualmente 3 vencedores para o prêmio. Os agraciados são pessoas físicas ou representantes de instituições que, notadamente, prestaram um serviço de excelência na área da educação do nosso país. Darcy Ribeiro, como todos sabem, exerceu importantes funções políticas em que teve a chance de contribuir e deixar um grande legado à área da educação. Foi ministro da Educação, senador da República e o primeiro reitor da Universidade de Brasília, entre outras atividades que exerceu. Em reverência ao educador e antropólogo mineiro Darcy Ribeiro, o prêmio pretende incentivar e promover atuações de destaque no cenário da educação brasileira. O país ainda enfrenta enormes desafios que poucos são superados com parceria entre o poder público e a sociedade civil. O aumento da conectividade das escolas públicas, os programas de inclusão da educação, desde a lei de cotas ao programa de financiamento universitário, são todos grandes avanços para esse tema tão sensível a toda a nação que visa o desenvolvimento, que é a educação. O país apresenta historicamente um baixo desempenho no PISA, a principal avaliação internacional de desempenho escolar. Atualmente, ocupamos a 54ª posição no ranking. Além disso, o analfabetismo no Brasil atinge 6,8% da população acima de 15 anos, sendo a média mundial de apenas 2,6%. Esses números revelam o tamanho do desafio que temos pela frente em promover uma educação de qualidade no nosso país. O investimento público na educação é dever constitucional, que deve ser observado por todos os entes da federação. É a partir de um gasto consciente e eficiente em educação que devemos ver resultados melhores nas próximas avaliações do ensino brasileiro. Em 2022, a Câmara Federal dos Deputados discutiu e votou vários projetos que impactam diretamente a educação brasileira. Entre eles, eu posso citar aqui o PL 3179 de 2012, que tratou das regras de educação domiciliar no país, o veto 6921, relativo às regras de movimentação financeira do Fundeb, e também o PL 3418 de 2021 e a medida provisória 1090 de 2021, que favorece, no âmbito do FIES, mais de 1 milhão de estudantes que terão abatimento de até 99% no valor da dívida. Precisamos trabalhar juntos em prol da nossa educação. Em uma frente, esse parlamento se preocupa em aperfeiçoar o arcabouço legislativo, tornando mais inclusivo, mais abrangente e reduzindo as desigualdades regionais. Somando forças estão as instituições de ensino, sejam elas públicas ou privadas, que levam diariamente o conhecimento às crianças e aos jovens deste país. São responsáveis diretos pela formação do nosso povo e o único caminho para a verdadeira emancipação. É só a partir de uma educação de excelência que teremos cidadãos com condições mais justas de competir no mercado do trabalho. A tão desejada justiça social só se tornará realizada quando o país vencer os desafios da educação. Neste ano 2022, então, teremos o privilégio de reconhecer 3 instituições que se destacaram nesta árdua e nobre tarefa, como o Conselho Nacional de Instituição da Rede Federal de Educação, CONIF, a Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, e todos pela educação. Parabéns aos homenageados. E que sigam firmes também na missão que vocês têm e enfrentam diariamente. Contem sempre com o Parlamento brasileiro nesta luta. Muito obrigada e os meus sinceros parabéns. Nós gostaríamos de registrar e agradecer a presença do senhor Wanderson Berbat, diretor de Projetos e de Relações Governamentais, Instituto Península, vencedor do Prêmio Darcy Ribeiro da edição de 2021. E, neste momento, tem a palavra o senhor presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, deputado Kim Kataguiri. Boa tarde a todos. É um prazer poder conceder essa premiação para gente tão qualificada e que trabalha, que batalha tanto pela nossa educação. Quero cumprimentar
meus colegas aqui na figura da representante da mesa, amiga deputada Giovana de Sá, e dizer que eu só estou presente aqui hoje, só sou deputado federal, só estou aqui por causa da educação e por causa do esforço e do trabalho duro que os meus pais fizeram para que eu tivesse a educação que eles mesmos nunca tiveram acesso, nunca tiveram oportunidade. Quando eu era criança, eu não entendia por que depois de sair de uma pré-escola pública, meu pai ficava perdido ali no meio de um monte de contas para saber em qual escola eu conseguiria estudar. Não sabia porque ele se esforçava tanto em fazer os cálculos ali das contas da família para poder me colocar numa escola um pouco melhor. Eu não entendia, eu queria ir para a escola que a maior parte dos meus colegas iriam, que eram escolas públicas. Acabei indo para uma escola confessional, sem fins lucrativos, e ainda via o meu pai, muitas vezes, implorando ali para a diretoria para ver se conseguia um desconto, e eu não entendia por que meu pai fazia aquilo, e sem entender aquilo que meu pai fazia, às vezes eu até sentia vergonha, fazer, pô, por que meu pai está se humilhando dessa maneira para pedir um desconto para a escola? E hoje eu entendo o valor que, na verdade, eu deveria ter vergonha de mim mesmo, naquela época, por sentir vergonha de um ato tão nobre que meu pai estava fazendo por mim, que minha mãe também fazia por mim, trabalhando como garçonete, trabalhando como vendedora de cosméticos, trabalhando como faxineira, trabalhando como massoterapeuta, tendo que parar de trabalhar como massoterapeuta por dor nas costas, tudo isso para poder financiar, para poder garantir uma educação, para que eles tivessem um filho que tivesse a formação que nem o meu pai, nem minha mãe tiveram oportunidade de ter. Fui fruto também, aproveitando a presença do CONIF aqui, do ensino técnico público do nosso país. Estudei no Colégio Técnico, não no Instituto Federal, mas no Colégio Técnico Estadual da Unicamp de Limeira, onde cursei processamento de dados, onde me tornei programador, e depois segui uma carreira completamente diferente, mas eu não tenho a menor dúvida de que o ensino técnico me ajudou e agregou muito na minha vida para que eu chegasse onde eu cheguei hoje. E vocês podem ter certeza, todos pela educação, do CONIF, do ENAP, que vocês têm aqui, nesta presidência da Comissão de Educação, um compromisso de promover a educação para todos, de promover a educação para que todos tenham oportunidade e para que todos possam seguir, possam alcançar os seus sonhos, porque a gente sabe que esse é o principal instrumento de ascensão social, esse é o principal instrumento de transformação de vidas. Não é da boca para fora, é de como experiência pessoal que eu tenho o orgulho e o prazer de dar esse depoimento aqui de gratidão à minha família por todo o esforço que dedicaram ao esforço da minha educação para que eu pudesse estar aqui hoje, e também fazer uma convocação, mais uma vez parabenizando todos os vencedores do prêmio e parabenizando todos os parlamentares que fizeram essas nobres indicações, convocando todos para que nós possamos derrubar 2 vetos. Um veto de reajuste do Bolsa Permanência, que nós aprovamos na Comissão de Educação e depois conseguimos aprovar no orçamento, e o outro veto do reajuste da merenda, que eu também tenho convicção que com o trabalho e com a ajuda de todos vocês, nós vamos conseguir derrubar e nós vamos conseguir garantir um pouco mais de sustentação digna, tanto para as nossas crianças, como também para os nossos jovens que hoje estão na universidade, como eu mesmo, um estudante de Direito Universitário. Muito obrigado a todos e parabéns. Neste momento, tem a palavra o senhor secretário adjunto de Educação Básica, senhor Elber Vieira, representando neste momento o Ministério da Educação. Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores. Para mim é uma honra estar aqui representando o Ministério da Educação, o ministro Vitor Godoy, secretário de Educação Básica também, professor Mauro Rabelo. E eu queria começar essa fala endereçando também meus cumprimentos ao presidente da Comissão de Educação, deputado Kim. Obrigado pelo convite. E no seu nome, deputado, eu cumprimento a todos os deputados também aqui presentes nessa cerimônia. Queria cumprimentar aqueles que serão hoje laureados com esse prêmio. Tenho certeza que muito merecedor, legítimo, pela contribuição que vocês têm feito. Vou destacar na minha fala alguns. E a todos aqueles que amam a educação, que amam esse país, que estão aqui acompanhando esse prêmio. Eu que sou servidor do INEP, instituto que leva o nome de Anísio Teixeira, que junto com Darcy Ribeiro foram 2 grandes, incansáveis lideranças para que o nosso país transformasse verdadeiramente por meio da educação. Eu começo falando que a educação do nosso país, ela tem na sua concepção muito feliz na Constituição Federal a questão do direito à educação, uma educação que é entendida na Constituição já como uma educação cidadã, que prepara o indivíduo de modo inteiro, integral, e também para o mundo do trabalho, e que faz uma declaração muito legítima e que acho que tem tudo a ver com a nossa cerimônia de hoje, que é essa educação almejada pelo
pelo povo brasileiro, ela é feita em parceria do Estado, da família e de toda a sociedade. De alguma forma, hoje os nossos laureados representam várias dessas dimensões, e a gente, como governo, não podia deixar de estar aqui dizendo que é muito bom quando todas as partes estão engajadas, usando seus melhores recursos, seus melhores talentos para perseguir essa missão do direito à educação do nosso país. E aí eu queria estender, se os laureados de hoje me permitem, os cumprimentos e parabéns a algumas outras figuras importantes, além daquelas que foram mencionadas aqui. Eu queria, com muito carinho, quem é de Brasília vai entender a minha homenagem. Eu queria homenagear todos os professores nesses últimos anos, nesse último ano, todos os professores da educação brasileira, e, em nome de uma figura especial, o senhor Marco Antônio Delísola, que foi conselheiro de educação aqui no DF, que infelizmente veio a falecer esse ano, um apaixonado pela educação, com quem eu muito aprendi. E, em nome do professor Marco Antônio, eu queria homenagear todos os professores brasileiros que dedicam incansavelmente e diariamente as suas vidas à educação nesse país. E eu também queria, como servidor público que sou, 20 anos, sou servidor do INEP, como já disse, parabenizar a todos aqueles servidores que não arredaram o pé do direito à educação, das suas posições, e de que, de alguma forma, em universidades, ou no próprio INEP, ou no FNDE, ou na CAPES, ou no próprio MEC, vejo que incansavelmente continuaram a sua rotina diária de entrega das suas vidas, dos seus talentos para... Alô? Os servidores do INEP, da CAPES, dos IEFs, das universidades brasileiras. Ando o microfone. Estendo esses cumprimentos. Alô? Som, agora voltou. Porque, como a Constituição diz, são muitas braças, são muitas, e ninguém faz nada sozinho. Qualquer pessoa que aqui está recebendo o prêmio, eu tenho certeza que o recebe em nome de um monte de gente que trabalhou para que o trabalho dessas instituições fossem realizadas. E assim eu estendo o meu cumprimento ao professor Mauro Rabelo, à professora Isabel Pessoa, à senhora Carolina Calazans, à Miriam Sartori, ao Renato Brito, ao Gilson Passos e a todas as equipes que eles representam. E eu também queria agradecer muito, porque, como servidor, eu sempre acreditei que o MEC tem que ser do tamanho que esse país precisa. E eu nunca acreditei num MEC menor do que ele tem que ser para coordenar a política pública nacional, para ser a liderança do esforço brasileiro no caminho que ele tem que seguir para a educação básica, mas o MEC não faz nada sozinho. E por isso eu queria também agradecer ao professor Luiz Miguel e, com isso, agradecer à Undime pela parceria em todo esse tempo, agradecer ao Concede também e ao seu presidente, a outros parceiros internacionais, como o Banco Mundial, na figura do Pablo, e eu queria agradecer especialmente às universidades que fizeram parte da história, que colocou a educação básica brasileira nos últimos 2 anos no foco de vários países, no foco e no destaque de vários países, pela política de recuperação das aprendizagens, pelo trabalho realizado com o CAED na avaliação das aprendizagens, com a UFAL no uso de inteligência artificial para correção de redações, com a Universidade Federal do Ceará na priorização das aprendizagens, na preparação de cadernos pedagógicos específicos para cada nível de aprendizagem, com o IFSU de Minas, que nos trouxe e trabalhou conosco também no projeto de integração da EJA com o mundo do trabalho. E, em nome desses, a todas as universidades e institutos federais. Também agradecer à própria ENAP, que foi parceira também em várias formações e que levou o AVAMEC, o ambiente virtual de capacitação, de um patamar de 60 mil cursistas em 2019 para 4 milhões de cursistas em 2022. Nada disso seria feito se não fosse a parceria e o compromisso de todos com a educação brasileira. Meu maior desejo, e conversando com o próprio ministro Vitor e com o secretário de Educação Básica, é que tenhamos uma transição profissional, democrática e responsável. E que a educação do nosso país, que o direito à educação de qualidade, seja ao mesmo tempo a praça que una tantas divergências e também seja o destino do nosso país e de nossas lideranças. Muito obrigado. Neste momento, daremos início à entrega da medalha e do diploma aos agraciados. Nós iríamos seguir a ordem alfabética, mas por conta de motivos de compromisso do deputado Rigoni,
nós inverteremos e convidamos neste momento os presentes a assistirem o vídeo sobre o Todos pela Educação. Uma organização que atua na defesa do direito dos alunos, da escola pública de qualidade e na valorização dos professores. Uma instituição independente, que não foge à luta, que não tem medo de cara feia, que acredita na educação acima de tudo. Um movimento plural, que valoriza o diálogo, que respeita opiniões divergentes e que contribui para construir consensos. Uma organização decisiva, atuante, que trabalha com evidências e se posiciona através de propostas concretas para fazer a educação avançar. Assim é o Todos, independente, plural e decisivo. Somos todos, todos pela educação. Neste momento, tem a palavra o senhor deputado Felipe Rigoni, que representa o autor da indicação, o deputado Israel Batista. Bom, gente, boa tarde a todos e todas. Prazer enorme estar aqui com vocês, nesse momento que é super importante. Quero cumprimentar o presidente da nossa comissão, o deputado Kim, a nossa secretária Giovana e todos os outros deputados e deputadas que estão por aqui. E, obviamente, quem faz a educação brasileira, que estão aqui, as universidades, o Todos, a ENAP e vários outros atores aqui da educação do nosso país. Eu vou ser muito curto na minha fala. Assim. A educação, como alguns aqui conhecem um pouco da minha história, a educação transformou minha vida por completo. Né? Já é um consenso, a gente sabe disso, que ela transforma e transformará a vida dos brasileiros, uma vez que a gente conseguir estabelecer um pacto nacional para evoluir o aprendizado dos brasileiros e brasileiras, para evoluir, de fato, tudo que a gente precisa fazer para que a educação realmente seja um ponto prioritário na política brasileira. Tem vários parlamentares e vários atores aqui nessa sala hoje que fazem, cada dia, a educação ser mais e mais prioridade. E um deles, né, é o Todos pela Educação. Sem sombra de dúvida, é uma das instituições que eu, particularmente, mais admiro na educação, que tem feito um trabalho maravilhoso, tem nos municiado de muita informação, tem feito um trabalho de advocacy e de várias outras questões que faz o trabalho de Todos, justamente para a gente saber o que fazer em cada momento, em cada local, com a educação brasileira. Então, quero parabenizar o Todos aqui em nome do professor Israel, mas mais do que isso, em nome da Frente Parlamentar Mista pela Educação, da qual também faço parte, que de fato Todos faz muita e muita diferença para a educação brasileira. Então, parabéns ao Todos e parabéns a todos os agraciados aqui. Muito obrigado. Por seu trabalho na defesa e na promoção da educação brasileira, neste momento convidamos o Todos pela Educação, representado pelo senhor Gabriel Barreto Correia, líder de políticas educacionais, para a outorga da medalha e do diploma de menção honrosa Darcy Ribeiro, das mãos dos deputados Felipe Rigoni e Kim Kataguiri. Neste momento, tem a palavra o senhor Gabriel Barreto Correia. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. É um prazer imenso receber esse prêmio, representando aqui o Todos pela Educação. Queria começar saudando a mesa, o deputado Felipe Rigoni, que representou o deputado Israel, indicou Todos pela Educação, deputada e futura senadora Dorinha Seabra, deputado Kim, deputada Giovana, deputado Tiago e secretário Elber, obrigado pela presença.
É uma enorme alegria para o Todos pela Educação receber um prêmio como esse, e especialmente ao lado de organizações como o CONIF, como o ENAP, quem eu congratulo também e dou os parabéns. São organizações de referência para a gente, para a sociedade brasileira e para o poder público brasileiro. Receber um prêmio desse num ano como o de 2022 é ainda mais especial. É ainda mais especial porque todos nós que acompanhamos e todos vocês que acompanham a educação básica brasileira sabem da situação que estamos depois de 2 anos de pandemia, mais de 2 anos de pandemia. Ainda temos crianças com fome nas escolas, adolescentes e jovens com a saúde mental muito deteriorada, quadros de ansiedade, quadros de depressão. Isso sem falar na principal razão de ser da educação, que é a aprendizagem, que foi extremamente impactada e prejudicada nesses últimos anos. Isso significa que um prêmio como esse, tão importante, dá mais gás e dá mais energia para a sociedade civil, para o Todos pela Educação, trabalhar, como já foi dito aqui, em união, em parceria com o poder público, em parceria com a sociedade brasileira, em parceria com a comunidade escolar, com professoras, com gestoras escolares, com os pais e mães dos alunos brasileiros, para que a gente possa superar esses enormes desafios que os últimos anos trouxeram para o Brasil. Então, a minha mensagem é: contem com o Todos pela Educação. A sociedade civil organizada tem muito a contribuir para o país, tem muito a contribuir para o poder público, com os gestores públicos brasileiros, com os atores políticos. E acreditamos que esse prêmio sinalize e simbolize esse trabalho que vem sendo feito ao longo dos últimos 16 anos pelo Todos pela Educação, mas que com certeza tem muitos frutos para o futuro da educação brasileira. Então, termino agradecendo mais uma vez, é uma honra estar representando aqui o Todos pela Educação, e mais uma vez contem com a gente. Darcy Ribeiro falava que na vida temos 2 opções: se resignar ou se indignar. E a situação das escolas brasileiras atualmente não permite nos resignar. Obrigado mais uma vez. Neste momento, convidamos os presentes a assistir ao vídeo de mais uma entidade agraciada, o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação, CONIF. O Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, o CONIF, nasceu com a missão de fortalecer as instituições associadas, por meio de articulações e representações políticas, em benefício da educação profissional, científica e tecnológica. Nosso colegiado é formado pelos dirigentes máximos dos 38 institutos federais, 2 centros federais de educação tecnológica e o Colégio Pedro II. Com um grupo plural e eleito democraticamente pelas comunidades acadêmicas, nossos dirigentes se dividem em câmaras temáticas para se debruçar sobre temas de relevância para a rede federal. O CONIF é uma instância de discussão, proposição e promoção de políticas de desenvolvimento educacional, que busca alcançar os mais de 1,4 milhões de estudantes e mais de 80 mil servidores que estão nos 633 campi espalhados por todas as regiões do Brasil. Toda essa estrutura faz com que essa rede centenária seja uma das mais bem-sucedidas políticas públicas de interiorização da educação profissional e tecnológica da história do Brasil. Estamos há 13 anos atuando na defesa e promoção de uma educação pública, gratuita e de excelência. Nesse tempo, temos atraído a atenção e firmado parcerias com empresas como Microsoft, Huawei Brasil, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, além do Tribunal Superior Eleitoral, Santander e Campus Party Brasil. O protagonismo internacional também está no centro dos debates do CONIF. Nesse sentido, temos adotado uma linha de ação de fortalecimento da atuação em fóruns e conselhos nacionais e internacionais, a exemplo da Federação Mundial de Colleges e Institutos Politécnicos, da qual ocupamos a cadeira da Vice-Presidência para as Américas. Outro exemplo positivo é o nosso protagonismo junto ao Centro Internacional para a Educação Profissional e Tecnológica, UNESCO-UNEVOC, uma vez que somos, desde 2016, um escritório da instituição no Brasil. A valorização, o fortalecimento e a consolidação desse modelo estão no centro das ações do CONIF. A indicação do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação, CONIF,
foi de autoria da deputada professora Dorinha Seabra Rezende. E, neste momento, tem a palavra a deputada professora Dorinha Seabra Rezende. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer inicialmente a toda a equipe da Comissão de Educação, em nome do nosso presidente Kim Kataguiri, a todos que realizam ano a ano a cerimônia de entrega do Prêmio Darcy Ribeiro, que para nós da educação é uma grande honra, além da homenagem que é feita, o reconhecimento de diferentes práticas, histórias de instituições e de personalidades que constroem a educação no nosso país, em especial a educação pública, em especial a educação que tem compromisso com o direito de aprender a todas as crianças e jovens do nosso país. Foi um grande orgulho ao apresentar o CONIF entre um dos indicados, e quero reconhecer pelo trabalho dedicado à formação de centenas, milhares de jovens em todo o nosso país, a presença do CONIF através dos seus institutos federais nas diferentes regiões. Eu sou do Tocantins e falo com grande orgulho do trabalho que os institutos federais fazem no meu estado, presente em vários municípios, mesmo onde não estão com o campus instalado, mas atuando diretamente na formação, no preparo, na organização dos nossos jovens, e com muitas ações de extensão e de pesquisa. Eu quero dizer que, para a Comissão de Educação, que num mundo globalizado, enfrenta o desafio da formação dos nossos trabalhadores, a preocupação com o trabalho, com a renda, com a inserção nesse mundo do trabalho, mas com a formação cidadã, o CONIF representa todo esse esforço realizado, também pelos os estados, através das suas redes, ainda muito jovens em muitos casos, hoje com o desafio da formação dentro da estrutura do ensino médio, em muitos casos apoiados pelos institutos federais. Nós temos hoje o orgulho de toda a história do CONIF, desde a sua criação, que hoje remonta, né, hoje são 631 unidades acadêmicas implantadas em 578 municípios. Tem cursos de mestrado, de doutorado, cursos presentes, né, 7 mil projetos de extensão, projetos de pesquisa. A internacionalização é um dos pilares do CONIF, e eu parabenizo também. E eu quero agradecer a presença da deputada Giovana, que representa aqui a mesa da Câmara, o deputado Tiago Mitrô, o deputado Felipe Rigoni, que representa o deputado Israel, os colegas deputados e deputadas que indicaram todas as instituições, e que, num processo de votação, de escolha, que não é fácil, a gente faz campanha lá dentro também, né, nosso presidente Kim Kataguiri, nós fazemos, e na verdade, simbólico, porque todas as instituições indicadas, elas teriam condição e um grande orgulho de receber o Prêmio Darcy Ribeiro, porque cada uma no seu nicho, no seu espaço, num processo de construção, há muitas histórias, muitas mãos, e de uma crença e uma vontade de que a educação pública no Brasil tenha o seu lugar, a sua valorização, porque está muito longe do que nós queremos. Ao ouvir aqui a sua fala, falando sobre a história do Todos, eu sou uma das sócias fundadoras do Todos, e esse ano é um ano especial para nós, né? 2022, centenário, a nossa expectativa na criação, e o trabalho que o Todos faz de maneira muito capilarizada em todas as histórias, municípios, e mantendo essa crença e esse desejo na construção da educação pública de qualidade. Então, eu gostaria de parabenizar o CONIF, agradecer os votos que os colegas e que concederam para a representação hoje, tanto do ENAP quanto do Todos pela Educação e do CONIF. E eu tenho a segurança que as diferentes histórias e trabalhos realizados tornam a educação pública o centro e a nossa responsabilidade como educadores. Então, muito obrigada, parabéns, e o trabalho, a cada dia, fica mais desafiador e, ao mesmo tempo, com histórias muito bonitas do trabalho e da mudança que a educação é capaz de fazer nos nossos municípios,
nossos estados, do nosso país. Muito obrigada. Parabéns. E por seu trabalho na defesa e na promoção da educação brasileira, convidamos neste momento o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação, CONIF, representado pelo presidente, senhor Cláudio Alex Jorge da Rocha, para a outorga da medalha e do diploma de menção honrosa das mãos da deputada professora Dorinha Seabra Rezende e do presidente da Comissão de Educação, deputado Kim Kataguiri. Com a palavra, o senhor Cláudio Alex Jorge da Rocha. Muito boa tarde a todas e a todos. Queria inicialmente saudar a nossa mesa aqui, composta pelo deputado Tiago Mitrô. Muito obrigado, deputado Tiago, pela presença. O representante do MEC, Elber Vieira. Saudar o deputado Felipe Rigoni, sua nobre assessora, a deputada Giovana, da mesa diretora da Câmara, saudar especialmente ao deputado Kim Kataguiri, presidente da Comissão de Educação, e também a deputada Dorinha, e é claro, já inicio aqui os nossos agradecimentos à deputada, senadora eleita pelo Estado do Mato Grosso, Tocantins, perdão, pelo Estado do Tocantins, senadora eleita e deputada professora Dorinha, deputado Kim Kataguiri, que tem na sua atuação a bandeira da educação, como a sua premissa de trabalho aqui na Câmara. Eu queria aqui também dizer à deputada Dorinha o agradecimento em nome da rede. Temos aqui cerca de 20 reitores e reitoras aqui, representando a nossa rede federal, que compõem o nosso conselho. Saudar, é claro, cada um e cada uma dos colegas que estão aqui presentes, todos os senhores e senhoras também presentes a essa cerimônia. Dizer, deputada, que já esteve, inclusive, no CONIF, discutindo políticas de educação, e temos várias ainda políticas a serem discutidas, viu, deputada? É muito importante que a gente tenha esse apoio do Parlamento. Bem, eu gostaria, então, de dizer que o nosso Conselho, o fortalecimento das instituições federais, é a principal missão do CONIF. Para tanto, temos atuado de maneira incansável na defesa da educação profissional, científica e tecnológica, bem como na representação política, sempre em benefício das nossas unidades, na luta por uma educação pública, gratuita e de qualidade, que é socialmente referenciada pela população brasileira. Um dos nossos maiores trunfos é a ação em rede, da qual não abrimos mão, com gestões democráticas, sustentáveis, éticas, transparentes e equânimes. Esses valores têm nos guiado durante os 13 anos de existência do Conselho, e, em parte, foi isso que nos moldou e nos faz trilhar um caminho de sucesso até aqui percorrido. Foram inúmeras pessoas comprometidas com o projeto de rede federal que nos fizeram alcançar tantos resultados positivos. O CONIF não representa apenas os dirigentes máximos das 41 instituições que compõem o nosso pleno, mas todos aqueles e aquelas que sonham e trabalham por uma educação melhor no país. Trago aqui alguns dados para que tenhamos a real dimensão do que o CONIF representa. Alguns desses dados a deputada Dorinha, inclusive, destacou, que nós temos mais de 1 milhão de estudantes. É importante que se diga, a maioria pretos e pardos, e que tem renda familiar per capita inferior a 1,5 salário mínimo, mais de 80 mil servidores, 636 unidades espalhadas em todo o país, mais de 10.700 cursos, 14 polos de inovação, milhares de projetos de extensão, de pesquisa, 400 depósitos de patente e cooperação com mais de 30 países. Diante de números tão robustos, é necessário frisar que estamos diante de um modelo singular no mundo que possibilita ao estudante uma trajetória de ascensão formativa. Esse é um dos grandes diferenciais, aliás, da nossa rede,
por meio da verticalização do ensino. Aliás, a rede federal que o CONIF representa politicamente também atua na pesquisa aplicada, na extensão tecnológica, na inovação, na internacionalização, iniciação científica, educação do campo, empreendedorismo, ao buscar sempre uma formação integral dos nossos estudantes. O Conselho também tem olhado para o futuro com a preocupação e esperança. Neste ano, publicamos o documento Diretrizes para a Educação Profissional e Tecnológica do Brasil, que serve de guia para a discussão de políticas públicas consistentes e aponta um horizonte que se almeja para a educação profissional. Importante também ressaltar que tivemos reunido recentemente em Belém do Pará, cujo tema foi Povos e Identidades, discutindo a diversidade e o papel inclusivo da nossa rede. E esse encontro também resultou numa carta à sociedade que clamamos que, imbuídos na expectativa de que a próxima legislatura e o próximo governo resgatem e promovam políticas estruturantes efetivas e duradouras, além de assegurar aportes e investimentos para a consolidação da rede. Diante disso, o CONIF e toda a rede federal esperam contribuir positivamente para que o futuro da educação brasileira conte com mais investimento e com a ampliação das garantias de acesso, permanência e êxito dos nossos estudantes que compõem a rede federal. E, por fim, a gente não poderia deixar de destacar, temos convicção que o modelo empregado pela rede federal e defendido pelo CONIF certamente traria orgulho a Darcy Ribeiro, assim como tem trazido, neste momento, esse orgulho, essa honra de receber essa comenda aqui da Câmara, da Comissão de Educação, e, é claro, estendo esses agradecimentos a todos os parlamentares que compõem a Comissão de Educação. Então, que leva o nome dessa homenagem, o nosso grande educador, Darcy Ribeiro, a preocupação com a identidade e a cultura do povo brasileiro, nos inspiram assim como inspirava Darcy, que durante toda a sua vida enxergou e valorizou as particularidades do povo, sobretudo aqueles menos afortunados e interioranos, a quem a rede federal atende e atende com qualidade. Muito obrigado mais uma vez, deputada Dorinha, deputado Kim Kataguiri, a toda a Comissão de Educação e a todas e a todos presentes. Muito obrigado, boa tarde. A deputada Giovânia de Sá, por compromissos assumidos na sua agenda na casa, precisou se assentar desta cerimônia, e também a deputada professora Dorinha, que está indo em direção ao aeroporto. A indicação da Escola Nacional de Administração Pública ENAP foi realizada pelo deputado Tiago Mitrô. Dando sequência à entrega do Prêmio Darcy Ribeiro de Educação, convidamos os presentes a assistir o vídeo sobre a Escola Nacional de Administração Pública ENAP. O Brasil ainda está trabalhando para entrar para o CDE, mas a ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, já faz parte da rede de escolas de governo da CDE e é hoje a maior escola da CDE em número de alunos. Todos os meses capacitamos mais de 100 mil pessoas. Em 4 anos, mais de 1 milhão de pessoas já fizeram cursos conosco. Já emitimos mais de 6 milhões de certificados. Temos mais de 400 cursos em oferta e mais novidades vêm por aí. Conquistamos nos últimos 2 anos 2 mestrados profissionais em gestão pública e o primeiro doutorado profissional em políticas públicas do país. A ENAP é um hub de políticas públicas e decisões informadas por evidências. Nós criamos a ferramenta RegBR, a primeira que quantifica em língua portuguesa e avalia a qualidade da legislação por setor e por tipo de instrumento normativo. Além disso, nós nos tornamos o principal avaliador da administração pública federal, tendo realizado mais de 50 avaliações de políticas públicas e análises de impacto regulatório. A ENAP está sempre antenada às tendências e necessidades de desenvolvimento. Trouxemos para o Brasil o modelo de bootcamp em programação e análise de dados, para desenvolver competências essenciais para o serviço público atual e do futuro. A ENAP transformou a forma de ofertar especializações. Somente em 2021, formamos mais servidores que em 16 anos de história da escola. E também ofertamos pela primeira vez um curso totalmente internacional, com o MPP em parceria com a Universidade de Colômbia, com alunos de 9 países diferentes. Também formamos por meio do Liderando para o Desenvolvimento, que já tem mais de 1.000 prefeitos, secretários municipais e secretários estaduais formados.
Realizamos dezenas de projetos de inovação, entre eles o que redesenhou o portal gov.br para que este fosse mais alinhado aos momentos de vida dos cidadãos. Além disso, levamos a inovação a 27 municípios brasileiros. E desde 2019 temos a plataforma de desafios, onde já foram realizados 18 desafios e mobilizados mais de 3 milhões de reais em prêmios, nos abrindo à sociedade e ao setor privado para a resolução de problemas públicos. Neste momento, tem a palavra o senhor deputado Tiago Mitrô, responsável pela indicação. Boa tarde a todos. Boa tarde aqui, presidente da Comissão de Educação, deputado Kim Kataguiri, Rigoni, nobre colega, secretário Elber do Ministério da Educação, aqueles agraciados aqui, CONIF, o Todos pela Educação e também a ENAP, que ficou muito feliz de ter sido aí premiada por uma indicação minha. Alguns diriam, deputado Kim, apesar de uma indicação minha, né? Porque na Comissão de Educação eu acho que eu não conquistei tantos amigos assim ao longo dos últimos 4 anos, dados os inúmeros projetos que eu busquei retirar de pauta e o Todos trabalha muito com consenso. Lá eu buscava, Gabriel, às vezes apresentar o dissenso, né? Que acho que toda unanimidade, como o Sábio já diz, não é a mais inteligente. Então, brincadeiras à parte, acho que essa conquista da ENAP mostra o quanto que a grandeza da instituição, da escola, supera aí mesmo a diversidade política que existe dentro da nossa Comissão de Educação, e permitiu que fosse um dos poucos projetos que eu aprovei nessa comissão ao longo dos últimos 4 anos, né? Então, talvez seja a última aprovação minha nesses últimos 4 anos, a escolha da ENAP, porque eu tenho certeza que é um mérito muito maior da ENAP do que meu próprio, mas fico feliz aqui com o fato da escola ter sido agraciada. Escola que já tem aí mais de 30 anos de existência e que reúne, acho que, boa parte daquilo que eu prezo dentro aqui da minha presença como deputado federal. Ela reúne a área da educação e a área da administração pública, que tem sido as 2 principais áreas que eu atuo aqui na Câmara dos Deputados, e traz muito essa questão da política pública baseada em evidência, da inovação, né, de buscar trazer para dentro do serviço público a excelência da realização de cada um dos nossos servidores. Eu acredito e defendo veementemente a excelência do serviço público, a excelência da educação brasileira, e nós temos a ENAP, aquela instituição que reúne isso, né, e que também buscou, ao longo desses últimos 4 anos, especialmente aqui na gestão do Diogo Costa, trazer muita inovação e abarcar processos dentro do serviço público como nós não víamos antes. Muitos não sabem, mas além dos números que a ENAP trouxe aqui, a ENAP também busca trazer processos seletivos baseados em evidências para ocupação de cargos de liderança dentro do setor público, onde nós vemos historicamente aqui no Brasil cargos de liderança sendo relegados para pessoas que muitas vezes têm muito mais capacidade de política do que técnica para execução. A ENAP vem na contramão disso, buscando colocar capacidade técnica acima de qualquer outra coisa, inovando dentro do serviço público. Teve um papel primordial também na pandemia, já tinha muitas ações EAD, mas conseguiu expandir ainda mais o alcance para ajudar o serviço público brasileiro no combate à pandemia, conduziu seminários ao longo desses últimos anos, trazendo para o país referências no mundo inteiro sobre diversos assuntos que estão ali na ponta, né, das discussões sobre o serviço público, sobre cidades inteligentes, sobre como que os estados no mundo inteiro estão se adaptando para as mudanças da sociedade e da demografia, da tecnologia. Então, acho que tudo isso faz com que a ENAP seja essa grande referência, não só para o Brasil, mas, como foi falado no próprio vídeo, para o mundo inteiro, sendo a maior escola de governo hoje vinculada à rede de escolas de governo da OCDE. Então, fico muito feliz que essa singela indicação que tem feito a comissão tenha sido uma das 3 escolhidas entre dezenas, aí, mais de 60 indicações de altíssima qualidade, né, e que está hoje sendo, então, agraciada. E reforço aqui também os parabéns ao CONIF, com quem tivemos ao longo desses últimos 4 anos inúmeras interações, né, em audiências públicas, em debates importantes. Estou vendo aqui a reitora Débora, lá do IFTM, que tivemos grandes parcerias no nosso mandato também, Instituto Federal do Triângulo Mineiro.
ao longo desses 4 anos, e o Todos pela Educação, sempre um grande parceiro, desde que cheguei aqui na Câmara dos Deputados, com capacitações, tanto para nós deputados, quanto para os nossos gabinetes, e que, sem dúvida nenhuma, fez com que o debate público, o debate sobre o meio da educação fosse muito mais qualificado e baseado em dados e evidências aqui. E, por fim, parabenizar novamente aqui a ENAP e agradecer como deputado e como cidadão brasileiro ao trabalho que você, Diogo, tem feito na presidência da ENAP, que tenho certeza, fez com que hoje ela fosse aqui reconhecida pela Comissão de Educação. Então, parabéns e muito obrigado aos colegas que apoiaram essa minha indicação. Por seu trabalho na defesa e na promoção da educação brasileira, convidamos neste momento a Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, representada pelo presidente, o senhor Diogo Costa, para a outorga da medalha e do diploma de menção honrosa das mãos do deputado Tiago Mitrô e do presidente da Comissão de Educação, o deputado Kim Kataguiri. Neste momento, tem a palavra o senhor Diogo Costa. Boa tarde, agradecendo aos membros da mesa, primeiro ao deputado Tiago Mitrô pela indicação, pela confiança no nosso trabalho, Tiago, ao deputado Kim Kataguiri, presidente da Comissão da Educação da Câmara dos Deputados, também um amigo da ENAP, ao secretário Elber, do Ministério da Educação. É muita alegria para a ENAP receber esse prêmio e uma honra também receber ao lado do CONIF, ao lado de Todos pela Educação, instituições que são grandes referências também do nosso país. E eu queria, primeiro, convidar vocês a conhecer a ENAP, a visitar os nossos websites, a nossa Escola Virtual de Governo, que hoje conta com mais de 500 cursos, visitar a nossa plataforma de desafios, que já levantou mais de 36 milhões em prêmios para a solução de desafios públicos, conhecer o nosso Líderes que Transformam, nossa plataforma de seleção de lideranças que o deputado Tiago Mitrô mencionou, conhecer nosso campus, nossas instalações, nossa Biblioteca do Futuro, nosso Laboratório de Inovação, nossos espaços, nosso auditório, que está nesse momento sendo reconstruído. Mas eu queria que, uma vez que vocês estejam visitando a ENAP, que vocês entendam que o mais importante da ENAP é aquilo que vocês não estão vendo. O mais importante de uma instituição, na verdade, é o papel, não apenas que essa instituição cumpre, mas os papéis que fazem essa instituição. Cada termo de referência, cada resolução, cada portaria, cada acordo de cooperação técnica, cada termo de memorando de entendimento, cada papel e as pessoas que fazem esses papéis é aquilo que faz com que a ENAP consiga manter a sua continuidade ao longo de gestões e o seu trabalho de excelência no serviço público. São esses papéis que fazem com que, a ENAP consiga oferecer para o serviço público brasileiro parcerias como a Universidade de Harvard, a Universidade de Colômbia, consiga oferecer para o cidadão brasileiro mais de 500 cursos e chegar a mais de 2,5 milhões de pessoas. São por meio desses papéis que nós conseguimos fazer uma das coisas mais importantes para o serviço público e para qualquer instituição, parcerias. A gente não teria feito a nossa plataforma Infogov se a gente não tivesse conseguido conquistado a parceria com a Universidade Nacional de Brasília. A gente não teria feito a nossa Escola Virtual de Governo se tornar essa grande plataforma sem as nossas parcerias com as universidades públicas brasileiras. A gente não teria feito os nossos programas como Liderando para o Desenvolvimento, que foi premiado internacionalmente, se a gente não tivesse feito parcerias com o terceiro setor brasileiro, tivesse conquistado apoio da rede, como o Movimento Pessoas à Frente, como várias instituições que fazem esse ecossistema. O gestor público precisa de parcerias. A gente precisa de instrumentos que façam com que a gente consiga desempenhar a nossa liderança e consiga empoderar as nossas equipes para fazerem o seu trabalho. E a própria parceria entre lideranças e equipes, entre lideranças e servidores públicos, por meio de avaliação de desempenho séria.
conseguindo entender ali o bom mérito do bom servidor, conseguir ajudar o servidor que não consegue desempenhar. Eu quero agradecer demais ao meu gabinete. Estou aqui com a minha chefe de gabinete, Leline, com a minha assessora, Jane, também Carol, Maria, Débora, Rosana, Laura. Quero agradecer aos nossos diretores, a Alana, nossa diretora de gestão interna, que, entre outros papéis, um papel que foi uma lei aprovada por esse Congresso Nacional, que permitiu que a ENAP fizesse uma contratação integrada de facilities, e a gente está transformando materialmente o nosso campus por meio de ideias que viram papel, por meio de papéis que transformam visões em realizações. Mas o mais importante, além desses papéis, são as pessoas que de fato compõem a ENAP e a sorte que a gente tem de ter uma boa continuidade, uma boa qualificação do nosso corpo técnico, dos nossos servidores da casa, dos servidores centralizados que compõem hoje a ENAP, e que a gente tem certeza que vão conseguir continuar esse trabalho para mais gestões, e que a ENAP ainda vai conseguir outros grandes reconhecimentos perante a sociedade brasileira. Então, deixo o meu convite, visitem a ENAP, conheçam os nossos papéis e, principalmente, conheçam as nossas pessoas. Muito obrigado. E, neste momento, convidamos as autoridades do dispositivo de honra, agraciados e autores das indicações à frente para fazer a nossa foto oficial dessa solenidade de entrega do Prêmio Darcy Ribeiro 2022.